E hoje nós vamos então recapitular o programa número 15, no qual nós desenvolvemos o tema A Volta do Nosso Senhor Jesus à Terra. No estudo que nós fizemos, nós apresentamos a nossa maior esperança, a volta de Jesus. A volta de Jesus é a nossa maior esperança. Mostramos que Jesus é o único que pode mudar a história desse mundo, a única solução para os problemas causados no Éden. Nós sempre temos que lembrar, não é, cooperador Giliardi, que o propósito de Deus é devolver o mundo ao estado original, o Éden, não é isso? Sim, amém. E como o justo rei da terra, somente Jesus, por meio da sua vinda à terra, pode transformar o mundo de caos e trazer justiça e paz e verdadeira felicidade para a humanidade. Nós sempre dizemos o que, cooperador Giliardi? Aquele que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, né? Você que não teve a oportunidade, solicite. Nós temos e enviaremos os áudios a você. E hoje, não perca, fique aí, que nós falaremos o tema A Volta de Jesus à Terra. Nosso irmão Paulo traz para nós um texto que está em 2 Timóteo 4:1. Ele diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Quando? Na sua vinda e no seu reino. Sabemos que o mundo não se encontra no estado bom, né? Todos sabem, todos têm consciência que algo está errado com o mundo. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nosso irmão João diz que o mundo está no maligno. E eu acredito, cooperador Giliardi, não ser necessário trazer textos que mostram que com o fracasso de Adão e Eva, e é interessante lembrar que eles eram a humanidade, né? O mundo ficou sujeito à vaidade. Romanos 8:20, nosso irmão Paulo escreveu: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Vaidade. O significado de vaidade? Característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Então o mundo está nessa aparência falsa e mentirosa. As pessoas acham que está tudo bem, de repente acontece uma fatalidade, acham que as coisas estão bem, de repente uma enfermidade, de repente nós somos abalados com diversos acontecimentos que têm assim tirado a alegria dos corações. Deus não fez o mundo para ser o que nós conhecemos. Adão e Eva entregaram o mundo ao maligno. Lucas 4, versículos 5 e 6, o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou para Jesus, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse a Jesus, o diabo disse: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. A mim me foi entregue. Nós sabemos que Deus não entregou o mundo a Satanás. O mundo foi entregue aos homens, Adão e Eva. Mas eles, infelizmente, fracassaram e o mundo passou a ser governado pelo maligno. O mundo deixou de ser, em algum momento, o reino de quem? De Deus. Amém. Então, o principal objetivo da volta de Jesus à Terra é tomar o governo do mundo das mãos do maligno, destruindo assim todos os efeitos do governo maligno da Terra, fazendo assim que toda a criação de Deus cumpra o propósito para o qual foi criada. Louvado seja Deus. E nesse sentido, nosso irmão Paulo escreveu e deixou registrado na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18 ao 23, ele escreveu: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Quando isso? Na volta do nosso Senhor Jesus.
O texto que nosso irmão Paulo escreveu é muito forte, porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação faz o quê? Geme. 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então a volta do nosso Senhor Jesus, como o nosso irmão Paulo escreveu, 2 Timóteo 4:1, conjuro-te diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. A volta de Jesus é o tempo em que Jesus começa o reino milenar messiânico, o reino de 1000 anos, em que devolverá a terra ao seu estado original. Por isso nosso irmão Paulo escreveu que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse reino não pode ser no céu, pode, cooperador Giliardi? Não, no céu não tem inimigo. As Escrituras não deixam dúvidas de que o reino de Jesus na terra inicia na sua vinda e que a vinda de Jesus acontece ao toque da 7ª trombeta. Nosso irmão João escreveu isso, deixou registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Graças a Deus, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então a terra hoje, apesar de ser criada, foi criada por Deus, mas não tem o governo de Deus. O governo não é de Deus, como nós lemos já, o mundo jaz no maligno. Ao toque da 7ª trombeta, a terra será devolvida, o governo dela, ao nosso Deus por meio de Jesus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, versículo 25 e 26, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Graças a Deus por isso. Também nós temos um registro em 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o quê? O fim. Quando tiver entregado o reino a quem? A Deus, ao Pai. Quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, virá o fim. Fim do quê? Fim do quê? Eu digo, do mundo não pode ser. Do mundo não, visto que Jesus é apresentado em todas as Escrituras como o Salvador do mundo. Como é o fim do mundo, não é, cooperador Giliardi? Não pode? Não pode. Nós, membros da Igreja de Deus, não temos dúvida de que Jesus virá para salvar o mundo do domínio do maligno. Por meio das Escrituras podemos dizer o fim do que virá. Nós podemos dizer, fim do milênio, quando terminar o milênio ele entrega o governo ao Pai, não é assim? Sim, está registrado. Este é o tempo que nós conhecemos chamado tempo da restauração de tudo, Você pode encontrar esse registro em Apocalipse 20, versículo 6, Atos 3, versículo 20 ao 21. Fim de todo o império, de toda potestade e força, não é isso? Sim. 1 Coríntios 15, 24. Virá o fim de todos os inimigos e da morte. Está registrado em 1 Coríntios 15, versículo 25 e 26. E o fim do diabo e seus anjos, conforme em Apocalipse 20, versículo 7 ao 9. Virá o fim de muitas coisas, menos o fim do mundo, não é isso? Isso. Está escrito em Eclesiastes, uma geração vai, outra vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1, versículo 4. Infelizmente, há muitos ensinamentos contrários às Escrituras a respeito dos objetivos da vinda de Jesus. A grande maioria acredita na destruição do mundo, usam textos bíblicos e torcem o que está escrito. Vamos citar aqui um exemplo. Um exemplo que a gente pode dar aqui. Não ficará na terra nem raiz nem ramo, tudo será destruído. Já ouviu isso, cooperador Giliardi? Demais, já ouvi. Será que está escrito isso? Vamos então ler agora nas Escrituras o texto que se encontra em Malaquias 4, versículo 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. A pergunta é, não ficará raiz e nem ramo do quê? Vamos ler de novo o verso 3. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés,
naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. O dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha. Quem é que será como palha? Os ímpios. Não é o mundo, né? O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo de quem? Do ímpio. Mas para vós temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, cura trará nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerro e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Como vai pisar os ímpios se não tem terra? É muito estranho, né? Você está preparado, meu amigo, para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, como seria? Jesus vem com seus anjos para tirar da terra tudo que causa escândalo e cometem iniquidades. Ele vem para fazer uma limpeza na terra. Ele não vem para tirar os crentes da terra, mas para tirar, vamos dizer, os descrentes. Não é isso, cooperador Giliardi? Sim, os ímpios. Mateus 13, versículo 40 ao 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vemos uma semelhança de Malaquias, né? Sim, as escrituras são harmônicas, é isso que a gente sempre fala, né, cooperador Giliardi? Há uma harmonia. Amém. Nos escritos. O joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, que comete iniquidade. Esse reino não pode ser nos céus. Nos céus não tem escândalo nem iniquidade. Tem, cooperador Giliardi? Não, de maneira né? nenhuma. Eu vou trazer aqui algumas traduções que vão deixar claro que o termo consumação do mundo não se trata do fim do mundo. Muita gente confunde consumação do mundo como o final do mundo. A Almeida, revista atualizada de 1993, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Do século? Não fala do mundo, fala século é tempo, né? Sim. Quando a gente fala consumação do tempo, nós podemos dizer consumação, término do governo do maligno, consumação do tempo em que o diabo governa o mundo, consumação do tempo em que o mal predominou na terra, não podemos dizer assim? Sim. Aí sim, podemos dizer fim desta era maligna. Também nós temos a versão católica, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. Fim, consumação, fim dos tempos. Fim dos tempos de quem? Governo maligno. Da era adâmica, vamos dizer, né? A nova versão internacional também diz, como ela diz, cooperador Giliardi? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será no fim desta era. Fim desta era. Fim desta era. Também nós temos a King James também, de 1999. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. Ele também fala fim desta era. Então nós percebemos que fim é do tempo de domínio do mal e não do mundo. Nós podemos também trazer aqui os sinônimos para a palavra consumação. Nós temos 17 sinônimos de consumação para dois sentidos da palavra consumação. Consumação é a realização completa de algo. Realização, cumprimento, consecução, execução, cometimento, perpetração. Então nós podemos dizer assim: consumação não é sempre fim, mas é a realização completa de algo. Terminou o tempo do maligno. Consumação também é a conclusão de algo planejado. Vemos aí: conclusão, término, fim, finalização, acabamento, ultimação, encerramento, desfecho, remate, complemento, arremate. Então é a conclusão do governo do maligno, é o término, é o fim do governo do maligno, é a finalização, é o arremate. Pronto. O mundo, nós sabemos que não foi planejado para isso que é e vivemos. Não foi. Nosso irmão João deixou registrado ali as palavras do nosso Senhor Jesus, ou aquilo que Jesus ensinou a eles em João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo vai ser salvo por Jesus. Então a vinda de Jesus tem por objetivo tirar os salvos da terra? Não. Ela não tem por objetivo tirar os salvos da terra, mas sim
A vinda de Jesus tem por objetivo salvar o mundo. Nossos irmãos acreditavam que Jesus é o Salvador do mundo e há registro nas Escrituras, muitos registros nesse sentido. Muitos dizem que vão passar a eternidade lá no céu, que Jesus os levará ao céu. Que textos são usados para tais afirmativas? Nós temos no Cooperador Giliard um texto que é usado fora do seu contexto, que está em Mateus 24, versículo 40 ao 42. Ele diz assim, ministro Lucas: então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Esse é um dos textos que é usado para uma falsa interpretação. Para uma interpretação falsa, como o irmão está bem falando, e para uma criação de um arrebatamento secreto que não existe, né? Infelizmente criam muitos pretextos com contextos isolados, não é isso? Isso. Então, a partir desse texto, eles afirmam que os salvos serão levados ao céu e os não salvos ficarão na terra. Afirmam que devemos vigiar para sermos o quê? Levados. Olha, cuidado para você não ser deixado. Infelizmente, este texto, fora do seu contexto, pode ser entendido errado. Nós já afirmamos que o objetivo da volta de Jesus é tomar o governo do mundo das mãos do maligno e restaurar todas as coisas. Não faz sentido restaurar todas as coisas e levar as pessoas para o céu. Convidamos você para juntos lermos esses versículos dentro do seu contexto. Mateus 24, 36 ao 42, o nosso Senhor Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Ele está falando da volta dele. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não há dúvida que ele está falando da volta de Jesus, né? Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, não vigiaram, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Não perceberam, não vigiaram, veio o dilúvio e levou a todos. Estando dois no campo, no dia da volta de Jesus, será levado um. Levado ao quê, Cooperador Giliard? Levado à destruição. Deixado outro. Deixado onde? Deixado na terra. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, levada à destruição, deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A pergunta é, quem é que não vigiou? Foi o que foi deixado ou o que foi levado? Foi o que foi levado. Quem não vigiou foi o que foi levado. Hoje o mundo prega que quem não vigiou foi o que foi deixado. Então você vê que Jesus usa o texto do acontecimento do dilúvio para ilustrar a volta de Jesus. Mostra que muitas pessoas no dilúvio foram levados pelas águas do dilúvio, levados à destruição, e que aqueles que não vigiarem na volta de Jesus serão levados, não para o céu, mas levados à destruição. Na vinda de Jesus você quer ser levado ou deixado? Aí a pergunta agora, quem é que quer ser levado, né? O objetivo da vinda de Jesus é tirar o pecado do mundo e não destruir o mundo e nem tirar os crentes do mundo, é tirar o pecado do mundo. Nosso irmão João escreveu em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo e o pecador. Amém. Não é os crentes que ele vai tirar do mundo. Não é? Jesus afirmou que o reino do céu, isso é, o trabalho que fará com o governo do mundo, é como uma pescaria com redes. É como uma pescaria. Ele deixa isso registrado em Mateus 13, versículo 47 ao 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. No texto que nós acabamos de ler, quem é separado de quem? Nós vemos que vai ser separado os maus entre os justos, né? Os maus são tirados de entre, quer dizer, do meio dos justos. Não são justos que são tirados do meio dos maus. O objetivo da volta de Jesus é tirar o mal da terra, é tirar o pecado da terra, é renovar, transformar esse mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Esse é o verso 49
Esse texto que nós acabamos de ler, esta orientação de Jesus, esse ensinamento de Jesus, ele está em harmonia com a palavra dos profetas. O Salmo 37, versículo 9 ao 11, é harmônico com isso. Como diz o Salmo 37, versículo 9 ao 11? Porque os malfeitores serão desaigarrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, os ímpios são tirados do meio dos justos. Os malfeitores serão desarraigados, arrancados pela raiz. Não ficará nem raiz e nem ramos. Aí, tá vendo? Desarraigados. Mas aqueles que esperam porque Jesus está voltando. Não é isso? Amém. Herdarão a terra. Os que estão esperando a volta de Jesus não esperam a volta de Jesus para ser levado aos céus, mas para herdar a terra. Porque a terra não é nossa, hoje a terra está no domínio do maligno, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Não existirá na onde? Na terra. Vamos olhar e o lugar do ímpio não vai mais estar ali. Amém? Amém. Então dá para você perceber que a ideia de um arrebatamento secreto, essa ideia dos crentes ser tirados da terra, essa ideia de que Jesus vem para destruir a terra, não é harmônica com o que os nossos irmãos criam e ensinavam. Provérbios 2, versículo 21 e 22, porque os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra. E os alevosos serão dela o quê? Exterminados. Posto ao fim o seu tempo. Você percebe que o ensinamento de Jesus a respeito do propósito da sua vinda e reino estão em harmonia com todas as escrituras? Dá para perceber isso? Deus, criou a terra para ser o reino do céu. Isso é, para que na terra sua vontade fosse feita. Porém, o maligno transformou a terra no reino dele. Infelizmente, a volta de Jesus à terra será a tomada do governo do mundo das mãos do maligno. Nós podemos ler isso em Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. E o anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Verso 18. E veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Louvado seja Deus. No céu há vozes que diziam ao toque da sétima trombeta: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Os anciãos diziam: graças te damos porque tomaste o teu grande poder e reinaste. A vinda de Jesus possibilitará a destruição dos que destroem a terra. É isso. Muitos crentes creem que por ocasião da morte suas almas vão aos céus ou ao paraíso, porém o texto que nós lemos afirma que o tempo do galardão dos mortos será por ocasião da volta de Jesus. Infelizmente, o evangelho platônico não permite às pessoas harmonizar as escrituras. Vamos ler o que o nosso irmão Paulo escreveu a respeito dos objetivos da volta de Jesus à terra. Nosso irmão Paulo deixou registrado isso em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Vai descer sim, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Desceremos, diz as Escrituras, no Monte das Oliveiras, conforme o registro do profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 4 e 5. O texto que lemos deixa claro: o Senhor descerá do céu, não é isso, cooperador Giliardi? Sim. Com o quê? Com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Você percebeu que o arrebatamento é um acontecimento dentro da volta de Jesus? É o meio pelo qual encontraremos o Senhor Jesus nos ares.
O arrebatamento não acontece 3 anos e meio antes da volta de Jesus. Não, o arrebatamento é a forma como nós seremos ajuntados. A ressurreição dos salvos acontece na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vemos na volta de Jesus. Isso. 1 Coríntios 15, 22 ao 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Jesus as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo serão ressuscitados na vinda de Jesus. Eu repito, infelizmente o evangelho platônico deixa a volta de Jesus sem sentido. O evangelho platônico ensina que os crentes, quando morrem, vão para juntos de Deus, não é isso? Em contradição a isso, a Escritura afirma que, por ocasião da volta de Jesus, os crentes que dormem no Senhor serão vivificados na ressurreição que acontece por ocasião da vinda de Jesus. Ao toque da 7ª trombeta, e essa trombeta que anuncia a volta de Jesus à terra, acontece a transformação do corpo do crente salvo. É isso que a Bíblia ensina. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, versículo 51 ao 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se é verdade que os homens têm uma alma imortal que se desprende do corpo por ocasião da morte e vai para junto de Deus, as palavras do irmão Paulo ficam sem sentido. Se o crente já está lá junto de Deus, por que vai ter que ressuscitar e receber um corpo transformado? Apocalipse 22:12, Jesus disse: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus vem para dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Não há como um receber galardão antes do outro. Não há. Nesse momento nós relembramos as palavras do nosso irmão Paulo em 2 Timóteo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Não há como os crentes estar nos céus. Há? Não. Não há. Não é possível separar a vinda de Jesus do início do seu reino. Também não é possível. É possível? Não. Já vimos que é por ocasião da vinda de Jesus que acontece a ressurreição dos salvos. Sendo assim, entendemos que participaremos do governo de Jesus no reino milenar messiânico. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Reinarão com Cristo. Apocalipse 2, versículo 26 ao 27, Jesus disse: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerá as nações, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Poder sobre as nações. Vamos governar sobre as nações. É o que está escrito aqui. Reinaremos com ele durante 1000 anos. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça no céu. Opa! É na terra, desculpa. O juízo é a justiça na terra. Uma brincadeira, é na terra, tá vendo? Amém. 1 Coríntios 15, 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Sem a vinda de Jesus, nada disso seria ou será possível. Será possível? Não. Podemos então identificar o milênio como o tempo da restauração e regeneração.
Este é o tempo em que a terra será levada de volta ao seu estado original. Graças a Deus. O nosso irmão Pedro registrou no capítulo 3, versículos 19 ao 21, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença é a volta, a vinda dele, o tempo que ele estará aqui conosco. Envie Deus a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até quando? Até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Nós aguardamos a restauração de todas as coisas. Nosso irmão Mateus também registrou no capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Graças a Deus. Mateus 25 e 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Serão reunidas todas as nações diante dele, e ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes da ovelha. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Graças a Deus. Aguardamos então a volta de Jesus para o início do reino milenar messiânico, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, versículo 25 e 26. O significado de restauração. Restauração: ação de recuperar ou de reparar, conserto, recuperação. Nós vemos também que é trabalho que, realizado numa obra de arte ou de construção, faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. E restauração também pode ser o quê? Restabelecimento, recomposição, reforma, conserto, recuperação, cura, reabilitação, reparação. E regeneração? Regeneração, ação ou efeito de regenerar ou regenerar-se. Reforma no sentido de melhorar. Renovação moral ou espiritual. Reconstituição de um órgão destruído ou arruinado. Regeneração do fígado pode ser um exemplo, né? E o sinônimo de regeneração é reestruturação, reforma, renovação, reorganização, reestruturação. Esses termos não têm nada a ver com destruição. Tem, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Lembra dessas palavras? Restauração e regeneração são palavras que nós consideramos de um grande significado para a nossa fé. Assim entendemos que o reino milenar messiânico é o tempo do reino de Jesus, o tempo da restauração de todas as coisas. E por isso está escrito em Apocalipse 21, versículo 1 ao 5, viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o marido. Ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus virá morar com os homens. Eles serão o seu povo, os homens, e o mesmo Deus estará com eles. É Deus que vem para estar conosco, não é nós que vamos ao céu. E Deus será o nosso Deus. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Louvado seja Deus por essas palavras, né? Amém. Falando dos sinais de sua vinda, Jesus disse: fica esse alerta para nós. Lucas 21, do 34 ao 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos vigiar para estar em pé diante do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos manter essa esperança viva no nosso coração. Saber que a volta de Jesus é o tempo da restauração de todas as coisas. É o tempo do governo de Jesus. O milênio começará na volta de Jesus e estenderá por um tempo aí em que o mundo será devolvido ao seu estado original. E nesta esperança nós oramos: venha o teu reino, para que a vontade do Senhor nosso Deus seja feita na terra como ela é feita nos céus. Louvado seja Deus.